Então, para as pessoas, para os irmãos que não estão aqui presentes, que depois vão acessar o canal do YouTube, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abra sua mente e coração para o entendimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a você que vai estar ouvindo depois essa mensagem. E abençoe a todos nós que estamos aqui hoje. Amém? Amém. Vamos ler então. Lucas 6, de 6 a 11. A história do homem da mão ressequida. Sucedeu que em outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava, na sinagoga de Cafarnaum. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? Jesus disse aos fariseus e escribas: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Glória a Deus, aleluia. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, ilumina as nossas mentes e coração, Senhor, para que vejamos para além da mera letra, vejamos o que o Teu Espírito quer falar aos nossos corações. Ó Espírito Santo, ilumina-nos agora. Vem sobre nós com Teu óleo precioso, óleo de unção, de bênção, e transforma os nossos corações segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito eterno, Senhor, que não será frustrado, que o Senhor há de realizar e completar nas nossas vidas aqui nesta terra. Glorifica o Teu nome, ó Pai, exalta o Teu nome, ó Filho e Espírito Santo, glorifiquem, sejam glorificados, que a Trindade Santa seja glorificada e honrada em todo o tempo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Lutero certa vez disse uma coisa muito pesada e interessante ao mesmo tempo. Ele disse que toda religião é coisa do diabo. Como entender isso? A religião é obra do diabo. Que trem é esse, né? Eu diria os mineiros lá de Passos, que eu pastorei há um bom tempo, né? Tem um representante mineiro aqui. Que trem é esse, meu pai? Que a religião é obra do diabo. O que Lutero estava falando quando ele, querendo dizer, quando ele falou tal coisa? Ele estava falando justamente sobre a ilusão que se tem, né? Que o homem tem quando ele se escora na religião, religar-se com Deus, porque primeiro não é o homem que se liga a Deus, mas é Deus que se liga ao homem, porque o homem naturalmente é pecador e está distante de Deus, se afasta de Deus, cada vez mais se distancia de Deus. Nossa natureza é uma natureza decaída. Essa é a herança maldita que recebemos lá de Adão e de Eva, né? A história do paraíso, da queda, diz sobre isso, sobre a nossa natureza humana. Nós temos uma essência. Essa essência é aquilo que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, pode Jean Paul Sartre, os existencialistas, dizer: não, nós não temos essência, nós temos que construir a nossa existência. É essa filosofia que tem dado essa ideia de construção de personalidade, construção de sexualidade, construção de tudo. Então você é o que você quiser ser, e não é assim.
Nós somos originalmente a imagem e semelhança de Deus. Então a gente não tem possibilidade de cair nessa ideia de não existência de Deus. Só que nós caímos em pecado, essa herança da humanidade nos é passada a todos, e chega um momento que a gente exercita o nosso pensamento lógico, a gente vai crescendo e aí começa a chegar a adolescência, a gente se rebela contra os nossos pais, a gente acha que os nossos pais são ultrapassados, que não servem mais para nós. É aquela rebelião que a gente atualiza lá do Éden, né? Aquela rebeldia contra Deus, né? Aquela desobediência contra a autoridade. Os nossos pais estão no lugar de Deus na nossa vida. Então a gente atualiza isso. E ao contrário do que alguns psicanalistas, como Erich Fromm, Rollo May, afirmam, que isso foi uma libertação para o homem, foi uma coisa boa, porque aí o progresso, ele cresceu. Não foi. Foi queda. O homem caiu nessa natureza humana pecaminosa que não consegue buscar a Deus. E pior, começa a transformar a glória de Deus num pedaço de pau, num pedaço de uma obra de escultura. Chama isso idolatria. Atribuir valor àquilo que é a obra das tuas mãos, como se aquilo fosse divino, como se aquilo tivesse poder. Então, o coração do homem é pecaminoso, vai nessa direção. E quando alguém pega uma religião como foi a religião judaica, que veio por Moisés, Deus deu a sua palavra, a Torá, a lei de Moisés, e Moisés estabeleceu uma nação, um povo santo para Deus. Aí o pessoal foi se organizando, foi se institucionalizando. Esses escribas e fariseus, ao contrário do que a gente pensa que hoje a semântica histórica deu um significado a essa palavra fariseu, hoje significa o quê? Hipócrita, um falsão, um artista que representa um personagem. Hipócrita é a tradução mais do significado atual. Mas na etimologia da palavra, na origem dessa palavra fariseu, está o sentido de santo, separado por um caminho de retidão, de justiça. Olha, veja como que muda. Justamente porque os camaradas que levavam este nome de fariseu deram fama a esse nome. Eram hipócritas, eram falsões. Jesus dizia deles: vocês são sepulturas caiadas, né? Vocês são sepulturas pintadas de branco para aparentar pureza, mas por dentro vocês estão podres, vocês estão putrefactos. Então, esses homens deram fama ao significado da palavra fariseu. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei de Moisés, contavam cada letra para que a próxima cópia tivesse uma orientação para o próximo escriba. E eles também, a maioria deles chegavam ao status de rabino, de professor na sinagoga, na igreja judaica nos sábados. Então era gente especial, eram a nata do povo judeu. Mas veja só, eles dão fama a essa questão que Lutero levanta, que a religião é obra do diabo, que a religião dá a ilusão de que a gente está chegando em Deus, que a gente capturou Deus, que a gente tem Deus sob o nosso domínio, porque a gente está fazendo as regrinhas, cumprindo as regrinhas direitinho, então a gente está merecendo. Pessoas religiosas acreditam em meritocracia. Pessoas religiosas acreditam em meritocracia, que você faz e você recebe aquilo que você faz, aquilo que você cumpriu. Então eles entendem que Deus é um contador que fica lá anotando: nossa, aquele camarada fez uma coisa boa, então ele bota lá no livro onde está o nome dele, aqui embaixo os créditos pelas coisas boas. Ah, ele pisou na bola, aí débito, põe lá débito, né? Então Deus é um contador para essas pessoas. E aí no fim, a pessoa também está acompanhando, faz no seu livrinho em casa,
o que ele imagina que Deus está fazendo lá em cima, e depois ele passa a régua. Eu tô com crédito aqui, eu estou bem com Deus. Então ela acredita nisso. Só, queridos, que a Bíblia nos fala que nós somos pecadores, não há um justo sequer, somos todos pecadores. A glória de Deus se ausentou, estamos longe da glória de Deus. Então a gente precisa retornar. Como é que a gente retorna? Só pela misericórdia, pelo poder de Deus em nossas vidas. Porque vejam o que esses caras estavam fazendo na sinagoga no sábado. Eles foram adorar a Deus, foram aprender a palavra. Jesus foi lá para ensinar, mas eles estavam lá, no verso 7. Os escribas e os fariseus observavam a Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Eles acreditavam que curar alguém no sábado era um pecado grave. Pensa num pessoal com a cabeça desse jeito. Vai na igreja querendo destruir uma vida, querendo impedir que uma outra vida seja abençoada. Você veio aqui para isso? Para ficar botando o olho gordo na vida do outro, na barriga da irmã, né? No marido da irmã, na esposa do irmão? Você não veio aqui para pensar na destruição do outro. Pois eles foram lá no sábado, estavam preocupados em ver uma situação e testemunhar uma situação que eles pudessem acusar Jesus e matá-lo. Que religião é essa? Que odeia, que quer matar as pessoas? Isso não é coisa de Deus, só pode ser do diabo mesmo, não é verdade? Pois é. Mas Jesus, assim como lá no passado, ele hoje também vem para o nosso meio para desafiar tudo quanto está contra a ação de Deus nas nossas vidas. Porque você sabe, não somos nós que brigamos com Deus. Aquela ideia de que Jacó brigou com Deus, lutou com Deus, é errada. Quem brigou com Jacó foi Deus. E é Deus quem briga conosco diariamente para nos abençoar. E nós nos boicotamos a nós mesmos. Nós que ficamos criando situações e ciladas para nós mesmos, acolhendo as sugestões de Satanás, do inimigo que está em redor de nós como um leão para nos devorar, para nos matar, para nos roubar, ou como eu costumo dizer, pelo menos nos enlouquecer. E nessa região aqui, isso não é brincadeira. Na esquina da minha casa lá em Santa Rita tem um centro espírita enorme. Nas sextas-feiras aquilo ferve de gente naquela esquina, iludida com a tal da religião da saudade, com a mentira do demônio, com a abominação que Deus despreza, que é justamente a invocação de mortos. Mas para a maioria das famílias de igrejas cristãs tradicionais, isso é uma bobagem, porque eles vão à igreja e lá na igreja o padre estimula as pessoas a buscarem a intercessão dos santos. Os santos são o que, queridos? Os santos são mortos, pessoas que morreram. Então você está invocando mortos. Então fica muito fácil, por isso que você vê alguém egresso de uma igreja cristã, tradicional, católico romano, e no centro espírita, e depois diz, não, eu sou católico. Mas não lê a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia que diz lá que é abominação. Então você vê como é que a religião é uma coisa perigosa e demoníaca que leva as pessoas, e Satanás usa todo tipo de instrumento, como o apóstolo Paulo fala, puxando: antes vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e vocês eram levados por Satanás, o príncipe das potestades do ar, levados pelos vossos pelos desejos e paixões do seu coração, como se leva um cachorro pela coleira, é a ideia lá do texto, de poste em poste, satisfazendo as suas necessidades. Satanás levava as nossas vidas quando nós estávamos afastados de Jesus, como se leva um cachorro para fazer xixi, para fazer o número 2, para comer, né? Então a situação era assim. A religião é também um instrumento do inimigo. Não somos religiosos, nós seguimos a Jesus.
A religião não nos leva a lugar nenhum, porque é a afirmação do homem em relação a Deus. E a verdadeira vida e salvação é Deus que vem buscar e resgatar o homem. É Deus que rasga o céu, toma a forma de homem e cura e abençoa e liberta pessoas de espíritos malignos e as salva naquela cruz. A cruz é a porta do céu. É Jesus, o sangue dele derramado em nosso favor. É a porta do céu, é a porta da vida eterna. E esses homens estão lá na igreja para odiar, para matar, para destruir. E aí Jesus, que estava sabendo do seu pensamento, coloca a personagem coadjuvante, muito importante aí, que vai ser abençoada, que é um homem do braço ressequido. E tem duas características muito interessantes. Lucas é realmente um médico, né? E é só aqui em Lucas que você vê o detalhe, no verso 6. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Você vai ler lá em Mateus 12, 10 a 13, em Marcos 3, de 1 a 6, você vai ver a mesma história, mas nenhum dos evangelistas cita que era a mão direita do camarada. E aí tem um evangelho apócrifo, porque tinham muitos evangelhos, evangelho de Tomé, evangelho de Barnabé, mas a igreja no ano 300 definiu o cânon dos evangelhos, desses 4 evangelhos que a gente tem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ficaram alguns outros que corroboram que tem essa mesma historinha. E nesse evangelho aos Hebreus tem uma coisa muito interessante, um detalhe, que esse rapaz era pedreiro, trabalhava com as mãos, e ele, sabendo que Jesus iria no sábado, ficou lá na porta da sinagoga. E quando Jesus chegou, ele pediu para Jesus, para que o Senhor o curasse. É por isso que Jesus chega dentro da sinagoga peitando todo mundo, né? Parecia Jesus o dono da sinagoga. Ele entra desafiando todo mundo. E eu quero falar com vocês hoje justamente sobre isso, sobre o desafio de Jesus. Jesus vem para o nosso meio para desafiar toda a oposição contra a fé, contra a bênção da cura, o abençoar alguém no sábado. Para Jesus, o sábado não é tão importante assim. É importante, é um mandamento do Senhor, era uma instituição judaica, os judeus se orgulhavam. Lá na época da guerra com os romanos, a guerra dos macabeus, eles se orgulhavam daquele fato histórico dos macabeus, dos irmãos sacerdotes, os macabeus, Matatias, Macabeus e os seus filhos, que morreu um exército inteiro de Israel, porque se recusaram a lutar no dia de sábado. E os romanos entraram, fizeram uma terraplanagem, encostaram terra nos muros da cidade e pularam para dentro, mataram todo mundo ao fio da espada, porque estava todo mundo lá sem fazer nada, e não ia fazer nada, não ia sequer se defender. Então os judeus se orgulhavam disso. Jesus desprezava isso. Por quê? Quando se fala de um elemento humano, da vida humana, Jesus não veio para julgar, ele veio para servir e para salvar. E aí eu pergunto para você, quão importante você é para esta igreja? Quão importante você se considera para a sua família? Você já parou para pensar nisso? Quão importante você é? O que você acha sobre isso? Pois para Jesus, para Deus, você é muito importante. Para você, Deus é um elemento muito importante. E por isso o Senhor vai até aquela sinagoga, sabe que vai encontrar com aquele rapaz, ouve o seu pedido e enfrenta toda a oposição que apareceu para poder abençoar essa pessoa. O Senhor Jesus está hoje aqui no nosso meio. O Senhor Jesus está aqui entre nós, porque nós invocamos a sua presença, e a sua palavra diz
onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio dele. Nós estamos aqui por essa razão, porque a presença que faz a diferença é a presença do Senhor Jesus ressurreto, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É Ele quem cura, quem abençoa, quem sara. E Ele desafia toda a oposição contrária, todo inimigo, porque chegamos aqui um pouquinho mais cedo, não tinha ninguém. Mas logo que abriu aqui, o primeiro que entrou aqui, vocês sabem quem foi? Vocês sabem quem foi o primeiro a sentar nesse banco aqui? O diabo. Ele é o mais crente. Ele é o que chega primeiro. Ele é o que chega primeiro. A Bíblia diz que ele crê, teme e treme. Então ele é o primeiro que chega. Mas ele está aqui como oposição, para tentar roubar a fé do seu coração, para desanimar você, para, como aqueles amigos de Jairo, que era o presidente da sinagoga, ele vai até Jesus: Senhor, vem e cura minha filhinha, ela está à morte. Aí eles estão no caminho, Jesus encontra a mulher com um fluxo de sangue e ela é curada, e depois eles tocam para a casa de Jairo, né? E no caminho chegam os amigos de Jairo da casa de Jairo: ó, não perturba mais o mestre, porque a tua filha já morreu, está morta, mortinha lá, não perturba mais o mestre. Sabe que Jesus virou para Jairo e falou: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Então, pode vir todo tipo de estímulo para te deixar no meio do caminho, sem fé, sem coragem. Mas Jesus está dizendo: não temas, crê somente. Vem para o meio. Jesus faz com que o homem venha para o meio. E quando ele vem para o meio, ele, que já tinha falado com Jesus, ele fez uma coisa certa. A fé certa é aquela que é depositada em Jesus. Ele foi a Jesus. Maria, a mãe de Jesus, viu muita coisa acontecer, então ela sabia disso. Por isso é que quando faltou vinho na festa daquele casamento, ela chega para Jesus e fala: ó, o casamento está correndo risco aqui muito grave. Aí Jesus fala: mulher, não é a minha hora. Ele foi muito delicado com a mãe dele, né? Mulher, não é a minha hora ainda. Como dizendo: você está ansiosa demais para eu aparecer aí para a sociedade, para eu sair na primeira página da Gazeta de Caná da Galileia. Você tá, porque de fato Maria estava muito ansiosa mesmo. Você já imagina a mãe que só se casou porque um anjo apareceu para o marido dela. O marido já estava correndo. Quando ela falou que estava grávida e era do Espírito Santo, o marido falou: ih, começou a coçar a testa, né? Cresceu uns calombos assim na testa dele, reação psicossomática no corpo, às vezes assume alguns pensamentos infelizes e fica doente. E ele falou: vou me embora, não vou desonrá-la, vou pegar a estrada, montar num jumento, sair fora, para não envergonhar Maria. Aí naquela noite um anjo de Deus aparece para ele e fala: olha, arrepia a carreira, volta para trás, porque aquela criança que está no ventre dela é o Filho de Deus, o Salvador. Então você recebeu um privilégio de formar essa criança, de abençoar essa criança, e essa criança vai ser abençoada. E Maria viu muita coisa acontecer. Tem alguns relatos interessantes de comentários que as pessoas estavam entristecidas, falavam lá em Nazaré, falavam assim: olha, você está com problema? Vai lá na casa da Dona Maria e vê o bebê dela, dá uma olhada no bebê dela, na criança dela, os teus problemas vão se embora. E as pessoas iam para lá e voltavam falando que os problemas tinham se dissipado, porque visualizaram Jesus, o Filho de Deus, eram abençoados. Então Maria viu isso muito tempo, e tinha toda essa vergonha que ela carregou da família. Então ela estava ansiosa para que essa vergonha saísse das costas dela. Por isso que ela fala, quando Jesus fala delicadamente com ela: mulher, que tenho eu contigo, né? Não é chegada a minha hora. Ela vira para os meninos que estavam sob a guarda dela, a administração lá da festa, que ela estava cuidando da festa, com certeza. Falou: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela jogou a bola na mão dele.
Fazei tudo quanto ele vos disser. Aí o pessoal ficou esperando Jesus dar as ordens. Jesus deu, enche as talhas lá de água. E eles encheram a talha de água. E um deve ter pensado assim: gente, o que está faltando nessa festa? É água? Não, é vinho. Então esse negócio não vai dar legal, né? Vai dar ruim no final, né? E encheram de água e mandaram para o responsável pela festa. E o camarada deve ter ficado lá atrás da cortina assim, querendo ver o circo pegar fogo, né? Mas aí quando o camarada tirou a água de dentro, ele levantou, se transformou no melhor vinho. Foram eles os primeiros a testemunhar isso. Foram eles a dizer para todo mundo que aquilo ali era um milagre que estava acontecendo. Então Maria, esses rapazes trabalhando, foram testemunhas de muita coisa acontecendo. E muita gente com certeza já tinha visto. E Jesus estava ali e chama o rapaz. E o rapaz com a fé certa. Porque aquele, eu já disse para vocês, aquele que vem até Jesus não volta nunca de mãos vazias. Jesus faz e atende muito mais do que nós pedimos, imaginamos, pensamos. Ele faz isso, só ele pode fazer isso, né? Então ele tem a fé certa. Esse pedreiro vem e pede para Jesus curá-lo. Se você tem alguma coisa a pedir para Jesus, é hoje, pede. Não deixa para amanhã, pede para o Senhor. Porque Ele está aqui para desafiar toda a oposição que quer impedir a bênção de chegar na sua casa, na sua vida. Outra coisa, quando Jesus o chama para o meio da sinagoga, Jesus está desafiando todos os donos da sinagoga lá, os donos do judaísmo, os donos da igreja, entre aspas. Este homem assume uma postura de coragem, de fé, de coragem e de fé, porque ele vai para o meio. Ele vai para o meio sabendo que é sábado, sabendo que os rabinos ensinavam que não se devia curar no sábado. Ele corre o risco, ele assume essa postura. Sabe por quê? Porque a fé, esse tipo de coragem, intenta tocar o impossível. Ele não tem condições de resolver aquele seu problema, ele precisa sobreviver, cuidar da sua família. E queridos, a impossibilidade do homem é a oportunidade de Deus agir na nossa história. Amém? Amém. A impossibilidade do homem é a possibilidade, a oportunidade de Deus agir na nossa história. Esse homem vai para o meio na intenção de tocar o impossível. E ele toca o impossível que não está em suas mãos, mas está nas mãos do Senhor Jesus, o Senhor da história. Amém? Amém. Porque Jesus está ali no meio. Jesus está ali contra toda oposição. E ele chama o homem, no verso 9, Jesus disse a eles, voltou-se para os escribas, para os fariseus, para o dono da sinagoga, e fala: que vos parece? É lícito no sábado fazer bem? Que eu vou fazer o bem aqui. Ou o mal? Porque vocês vieram para cá para fazer o mal. É lícito fazer o mal então? Vocês vieram aqui para fazer o mal, eu vim aqui para fazer o bem, vocês vieram para fazer o mal. Qual que é lícito? Se não pode fazer o bem, mas pode fazer o mal? O que é isso? Então Jesus botou o pessoal na parede. Salvar a vida ou deixá-la perecer? Quer dizer que pode deixar perecer ou salvar a vida. Como é que é isso? A lei, muitos rabinos falavam que era, se caísse o teu burro, o teu animal, ovelha, num poço, você podia ir lá, tirar, fazer um esforço no dia de sábado. E agora um filho de Deus aí que está aí, precisando, sofrendo, precisando trabalhar, cuidar da sua família, não pode ser abençoado. Então Jesus colocou os escribas e fariseus, toda a oposição na parede, uma situação difícil. O pessoal ficou que nem cobra com raiva, que não pega, fica se mordendo, né? Se auto-envenenando. Então Jesus disse, fitando todos ao redor, esperando uma resposta. Ninguém respondia. Ele se volta para o homem, fitando o homem no verso 10, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Olha só, Jesus
Deus se preocupa com esse homem, com esse pedreiro. Deus desafia toda a oposição. E veio naquele lugar para abençoar uma pessoa. O Senhor veio hoje aqui para te abençoar também. O Senhor está aqui no nosso meio para te abençoar. Você tem essa disposição de pedir para o Senhor? E se você tiver a disposição de fazer aquilo que Jesus disse, vem para o meio da sinagoga, vem para o meio do templo